Olá, boa tarde. Estamos aqui no Instagram do Memória da Eletricidade, aguardando as pessoas entrarem para começarmos nossa live de hoje. Bom, hoje a gente vai receber aqui o Ivan Capelato, que é psicanalista e que vai conversar com a gente sobre como ajudar os profissionais a lidar com as emoções durante esse isolamento. Estamos aguardando aqui o Ivan entrar aqui conosco para a gente poder iniciar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. As pessoas estão chegando. Em breve a gente começa. Para quem está entrando agora, então, a gente hoje à tarde está dando continuidade aos nossos debates aqui no Memória da Eletricidade. E hoje a gente recebe o Ivan Capelato, que é psicanalista, especialista em atendimento. Acho que ele entrou aqui, vamos lá, só um minutinho. Olá, Ivan. Boa tarde. Acho que congelou minha imagem. Congelou sua imagem um pouquinho. Vamos aguardar. Você está sem som, Ivan. Olá, Ivan. Oi. Ivan, você está me escutando? Eu estou te escutando bem, só a minha imagem que está congelada, não sei o que houve. A gente está te escutando. Bom, eu estou te escutando, eu acho que as pessoas estão te escutando também, espero. Eu estou te escutando muito bem. Então, vamos começar? E aí eu acho que talvez a internet anda muito instável, né? Então, acho que daqui a pouco, talvez, a sua imagem vai entrando. Vamos começando a conversar? Vamos Tudo bem começando para a conversar. você? Tudo bem. Então, Ivan, a primeira coisa que eu queria falar é agradecer você ter aceito o convite do Memória da Eletricidade para estar aqui com a gente hoje à tarde, né, para conversar sobre esse assunto aí que é tão importante, eu acho, né, que está tanto nos afligindo aí, que é lidar com as nossas emoções durante esse período de isolamento, né? Exatamente. Tá. Então, eu queria pedir para a gente começar você fazendo uma apresentação sua, dizendo um pouquinho como que é qual foi a sua formação, como é que é a sua atuação profissional. A minha formação básica é em psicologia clínica e depois eu fiz uma formação em psicanálise, que é algo que eu continuo fazendo até hoje. Eu iniciei meu trabalho com crianças de risco, né, com autistas, com crianças de difícil conduta, crianças com transtornos opositores desafiadores, que hoje é o nome que se dá, com suicídio, que é algo que até hoje eu trabalho, e trabalho com a psicanálise para quem deseja aí ser analisado. E sou professor universitário, fiquei quase 40 anos na cátedra aí, dando aulas, e tenho uma clínica, que hoje é o meu ponto mais central de trabalho, e tenho grupos de estudos lá em Londrina e aqui em Campinas. E é autor de diversos livros, né? Sou autor de diversos livros, algumas palestras aí no YouTube. Eu vou sair e entrar. Eu vou sair, vou entrar de novo. É isso que eu ia te sugerir. É isso que eu ia te falar agora, que a Leila sugeriu aqui. Então, a gente está saindo e ele vai voltar para ver se a imagem dele entra melhor.
Vamos ver se funciona. Oi. Oi, agora foi. Pronto, estou Agora me está mexendo. ótimo. Então, e eu trabalho com famílias também, que principalmente esses pacientes de risco, que hoje a grande parte da nossa adolescência se tornou de risco, infelizmente, aí com droga, o suicídio, que é algo que me preocupa profundamente. Mas, Temas enfim, pesados, né, Ivan? é, é isso. E a gente hoje vai falar dessa interrupção da vida, né? E essa reinvenção das coisas aí nessa pandemia. E aí podemos começar por... Podemos. Queria perguntar, pedindo para você falar um pouquinho o que mudou na sua clínica, né? Porque você é psicoterapeuta, você atende crianças, Uhum, adolescentes, famílias também, pais, né? O que uhum. mudou no seu atendimento, na prática, nesse período da pandemia? Eu tenho duas formações paralelas na psicanálise. Uma delas é uma formação dada por Winnicott, por Donald Winnicott, onde a gente tem como fundamentos, né, além do inconsciente e tudo mais, principalmente das crianças, a questão do holding, a questão do tocar, a questão do handling, a questão da mão na mão. Então, meus pequenos pacientes, quando eu vou buscá-los na sala de espera, eu venho de mão dada, alguns vêm no meu colo, então eu sinto muita falta disso. E os adultos, né? Eu vou até a sala buscá-los, a gente se cumprimenta e a sala de um psicanalista, Ana, é o setting, é onde tudo ocorre, né? A sala é do psicanalista, mas naquele espaço de tempo onde a criança está, onde o adolescente está, o adulto está, é dele também. E o setting é tudo aquilo que tem na sala, o quadro, e o livro, e a cadeira, e o sofá, o divã, eu uso o divã. Então, eu sinto muita falta disso. Estou atendendo algumas pessoas via online, mas a ausência desse contato físico, né? O cheiro, o perfume, o toque, o corredor que vai da sala de espera até a sala de atendimento, a sala de espera, que é um setting importante, acontece muita coisa bonita numa sala de espera, porque eu trabalho com meu filho, com a minha nora, com a minha esposa, então os pacientes, eles iniciam a sua análise lá na sala de espera antes de entrar com a gente. Então, assim, eu sinto muita falta desse setting, que é necessário para uma dinâmica psicanalítica. Mas esse setting é necessário também para aquele sujeito que tem sua mesa no escritório, para aquele advogado que tem sua mesa no seu escritório, para aquele sujeito que trabalha no computador, que tem suas coisas ali à mão, e para as nossas crianças, adolescentes, aí, que tem na sala de aula o setting, a sala de aula, a professora, a lousa. Então, a quebra do setting, a quebra da ambiência, a ambiência acho que fica melhor para entender, a quebra da ambiência é uma grande perda. Só que as pessoas, às vezes, não percebem isso. Então, quando você traz a escola para dentro de casa, a escola que vem, e aí o professor e a mãe, o professor e o pai, o professor e a empregada, a babá, a ajudante que fica lá, tentam fazer esse papel, isso é muito sério, isso é muito perigoso. Algumas crianças mais fortes psiquicamente, mais saudáveis, elas aguentam isso, mas é uma quebra, é uma perda. É uma perda. Então, como para mim é uma perda, para os colegas que estão trabalhando em casa, é uma perda isso, né? A perda do setting. Então, é algo que eu gostaria muito que as pessoas prestassem atenção, principalmente nos seus filhos. A sala de aula daquele menininho de 4 anos
tem o amiguinho, a amiguinha, a professora, e tem o jeito de falar, e tem a hora do recreio, e tem o lanchinho, e tem isso, e tem aquilo. Esse mundo é um mundo dele. Quando a escola vai para casa, a escola invade o outro mundo dele, e ele perde o mundo da escola. Então, de todos os meus pacientes que eu tenho conversado, inclusive algumas crianças, eles estão em sofrimento pela ausência do setting, né? Eles estão com saudade da professora de verdade, né? Aquela professora do vídeo, ela é estranha, ela não chama atenção de ninguém, ela não pede para aquele menininho que está incluso na sala, lá, uma inclusão, sentar, ela não cuida, ela não toca. Então, assim, a perda do setting talvez seja a perda mais importante. Quem fazia home office, muita gente nessas empresas, como a IBM, grandes empresas, fazem home office porque estão lá em Barcelona atendendo a América do Sul, aqui eles têm que fazer home office. Mas todos eles, eu conheço muitos, montaram um escritório para fazer home office no escritório, não em casa. Ou dentro de casa, montaram um escritório. E esses que agora começam a fazer o home office, eles têm que improvisar. Outro dia eu vi uma cena do sujeito com o computador na mesa da cozinha, a criança do lado mamando. Então, assim, é uma perda que daqui a pouco vai começar a trazer uma grande angústia, vai trazer irritação, vai trazer irritação para a criança, irritação para o adulto, irritação para o adolescente, porque o setting é muito importante cochichar aquele adolescente no ouvido do amigo, é muito importante trocar dentro do pátio da escola coisas, informações, e abraços e cumprimentos e tudo mais. Então, Evan, essa perda do setting que você está falando, né, que o home office obriga, ele traz várias consequências, né? As pessoas têm falado muito na sobrecarga que os pais estão vivendo, né? Que tem que fazer o home office, trabalhar, cuidar dos afazeres da casa, da alimentação e ainda acompanhar né, o acompanhamento educacional das crianças, acompanhar na escola, acompanhar os deveres de casa, mas tem também esse outro lado, né, que é a sobrecarga também da criança, né? Como evitar, ou quer dizer, como conciliar, se é possível, né, numa situação como essa que a gente está vivendo, essa sobrecarga das multitarefas dos pais, mas também uma possível sobrecarga emocional nas crianças. Eu vou comentar isso como um psicanalista e com essa vivência minha com as pessoas. Então, eu vou separar um pouquinho essa coisa humana e vou falar um pouquinho da diversidade humana. Nós temos uma história, a nossa história depende muito de como foi nosso primeiro ano de vida, de como foi nossa relação com os pais, com a escola, muita gente sofreu bullying, enfim, a constituição da personalidade de cada um nos torna diferentes. Então, vou responder a sua pergunta dizendo assim, de quem que nós estamos falando? Se a gente estiver falando de uma pessoa lúcida, consciente, que consegue sofrer, que é como o lúcido faz, o lúcido sofre, por causa da política, por causa do Covid, por causa da economia, por causa do futuro, por causa da história aí, hoje a chapa para sair é essa, a chapa de carro para sair é aquela. As pessoas normais, as pessoas lúcidas, as pessoas conscientes, elas têm um sofrimento muito grande. Então, elas se cobram, né, de ter que estar fazendo aquilo nesse momento de transformação, de reinvenção. Ela tem que, às vezes, dispensou a funcionária que é de risco, não pode pegar ônibus. Então, é a cozinha, é a casa, é a comida, é o filho, é o trabalho online que muitas delas estão fazendo, é o marido, então, depende de quem a gente está falando. Existem pessoas que
pela história, por acidentes aí, incidentes horríveis, elas não constituíram uma boa neurose, uma boa luz. Então elas não têm medo, não têm culpa, saem à rua e não ajudam os filhos em casa, esse não é meu papel, briga com a escola porque está invadindo lá o espaço dele, às vezes não ajuda em casa, que a esposa precisa, quando estão juntos, né? A esposa precisa de uma ajuda na cozinha e tal. Então depende muito de quem a gente está falando. Mas vamos falar dos lúcidos, dos normais, dos neuroticamente estáveis. A sobrecarga é muito grande, porque como um bom normal, um bom neurótico normal, a gente quer fazer aquilo perfeito, a gente quer que a cozinha fique inteira, que a comida saia, que a lição de casa que vem de manhã, às vezes, invadindo aí o espaço que essa senhora ou o pai tem que estar fazendo alguma coisa, o seu trabalho, ou cozinhando, ou arrumando. Então a sobrecarga é muito grande, muito grande. Nós, os humanos, a gente é constituído, os normais, somos constituídos de... Somos foi bom. Somos constituídos aí de uma dinâmica que se chama afetividade. A afetividade é uma organização mental onde, quando a gente está na presença das pessoas que a gente ama, às vezes a gente se irrita, agride, às vezes o medo de perder, por exemplo, aquela criança que está no sofá e que pode cair, a gente dá um grito para ela, a gente não vai lá e tira ela. E quando a gente está na ausência das pessoas que a gente ama, a gente tem uma certeza absoluta do nosso amor. A gente sente falta, sente saudade, quer chegar logo em casa. Imagine agora que nós estamos em casa. A maior parte de nós mesmos, menos os que estão aí na linha de frente, nós estamos em casa, vivendo uma afetividade de presença o tempo todo. Então, provavelmente, muita gente percebeu que as brigas aumentaram, as irritações por pequenas coisas aumentaram, tá lá aquele pai fazendo um trabalho de home office, daqui a pouco vem o filho que não está acostumado com a presença dele durante a semana e vem no colo dele, ou vem trazer a lição para ele que ele fez, e aí ele se irrita, e enfim, a questão do casal, quando o casal está junto, né, uma irritação por coisas pequenas. Então, a gente desconstruiu a afetividade da ausência, que é a boa afetividade, né? Sentir falta, aí a gente manda uma mensagem de carinho e tudo mais. E ficar o tempo todo junto, a gente precisa reinventar a nossa afetividade. Então, por isso que eu falei do setting, né? Quem trabalha home office tem que ir para algum lugar onde não seja interrompido e explicar isso para as crianças, as menores de 4 anos e meio, né? Porque o papai está em casa, a mamãe está em casa o tempo todo. Imagine assim, essas crianças vão ficar felizes no início, até que comece essa afetividade da presença funcionar. O pai não quer ficar o tempo todo brincando com o filho, já esgotou as brincadeiras que a escola ensinou, que ele viu na mídia aí, e daqui a pouco ele está irritado, ele está bravo, e não tem para onde ir, né? Não vai para o bar, não vai para o trabalho. Então, a minha preocupação também é, se tudo isso passar, quando tudo isso passar, nós vamos de novo ter outra perda. As crianças não vão ter mais o pai em casa, já se acostumaram com a irritação, já se acostumaram com essa dinâmica, e vão voltar para a escola, e vão ter que se reintegrar isso. A escola vai ter que ser muito sábia, pacienciosa, para receber todo mundo de volta. Então, que vai ser a outra perda, a perda desse pai, dessa mãe que volta para o escritório, volta lá para o seu trabalho, para a sua empresa. Então, assim, a sobrecarga, que foi sua questão, ela é muito alta, ela é muito grande. E ela vai se refletir nas pessoas mais saudáveis,
nessa coisa irritativa aí do dia a dia, a gente vai brigar por causa de luz acesa. Ivan, é muito, tudo isso que você falou toca muito, eu acho, para todos nós, sobretudo quem está com criança, né? Quem está com criança em casa, a experiência né, desse isolamento social com criança e sem criança é muito, muito significativo. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, assim, mais geral, na verdade, assim, porque essa pandemia parece que nos atinge, assim, de uma forma muito radical em alguns dos nossos medos mais essenciais, assim, né? Essa pandemia nos coloca frente à sensação de vulnerabilidade, de impotência e de finitude, né? Do próprio medo da morte, assim. Quais são as consequências, na sua opinião, disso para a nossa psique, dessa experiência que a gente está vivendo de uma forma tão intensa e radical nesse momento? Tá. Bom, existem duas colunas que sustentam a nossa questão humana. A primeira coluna é nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente é complicado. Ele, às vezes, nos traz ideias, pensamentos bons, coisas vividas anteriormente aí, e às vezes o nosso inconsciente se liga a uma coisa que em 1920 Freud chamou de pulsão de morte. Então, esta presença da ameaça da morte, da ameaça da doença, traz consequências como o afeto é uma ligação entre o amor e o medo de perder. É por causa do medo de perder que a gente briga com as pessoas que a gente ama. Né? Com as pessoas que a gente não ama, a gente não briga porque a gente não tem medo de perdê-las. Né? Mas se uma criança vai até a janela, a gente dá um grito. Se uma criança se perde no shopping, não sei se você já viu essa cena, quando a mãe encontra essa criança, ela vai e berra com a criança ao invés de festejar o encontro aí, né? Então, assim, nós temos essa coisa, nós, os neuroticamente normais, a coisa da afetividade. Então, nosso medo está muito grande, nosso medo está muito forte. E aí alguém tem que sair para ir ao supermercado, quando volta tem que fazer aquela coisa toda, e às vezes as pessoas começam a ter medo, porque a pessoa que saiu, a pessoa que está em risco aí, ela fica uma ameaça, ela fica aquele que vai trazer a morte para dentro de casa. Então você imagina quantas vezes, né, as pessoas começam, alguém quer ir ao supermercado, tem gente que quer ir ao supermercado para poder sair um pouco de casa, aí gera uma confusão. Mas o nosso medo, ele vem forte, e a segunda coluna é a impotência frente às coisas da vida e às coisas da morte. Muitas vezes a gente começa a confundir impotência com culpa. E aí a gente fica mal. Tá? Então, se alguém fica doente ou se alguém comete aí algum desatino de sair, a criança foi até a rua brincar e a mãe ficou brava, com medo, essa impotência, a impotência de ver os sentimentos dos outros, né? Tá todo mundo em sofrimento, cada um da sua maneira peculiar. Essa impotência de ajudar, a impotência de poder fazer uma boa oferta para a criança, para o marido, para a esposa, enfim, para o filho, aí, essa impotência às vezes se transforma em culpa. E nós estamos numa situação de impotência extrema. Né, de medo extremo, de impotência extrema. As notícias que a gente tem do bichinho aí são contraditórias. A gente não sabe direito como é que esse bichinho funciona. Alguém diz que a gente só vai poder sair de casa depois da vacina, e a vacina vai demorar 2 anos para ficar pronta, 1 ano e 8 meses, e, enfim. Essa impotência de não saber como tudo isso vai andar ou como tudo isso vai terminar, nos traz um sofrimento muito grande, nos traz um sofrimento terrível. Mas o medo,
ele é a nossa emoção mais presente. Eu fico preocupado com quem não está sentindo medo, Ana, porque aí nós temos uma classe de pessoas que são essas que vão para o baile funk, são essas que vão sair sem máscara, são essas que não acreditam que existe Covid-19, são essas que vão aí, talvez, aproveitar esse momento de sofrimento dos normais para assaltar, roubar e fazer aí as coisas que a gente está acostumado a ouvir aqui nesse país, né? A coisa da corrupção, a coisa de aproveitar isso para ganhar dinheiro com respirador, isso tudo é muito complicado. Eu fico muito preocupado com pessoas que não têm medo, que não têm culpa, que não sentem impotência e que não sentem aí o terror que é viver com esta sombra aí, o inimigo é invisível, né? E eu fico preocupado com o mal que elas vão fazer a si mesmas e aos outros também. Então, o medo é o arcabouço da nossa vida, ele é protetor. Por mais que ele seja terrível de enfrentar, ele é protetor, o medo nos protege, o medo faz com que a gente se cuide, com que a gente cuide do outro também. Então, Ivan, mas assim, pensando nesse normal neurótico que somos nós, que você disse, que sentimos medo, como é que a gente enfrenta, né? Como é que a gente enfrenta esse desafio de ajudar os nossos filhos a lidar com a ansiedade deles, com o medo deles, com a insegurança deles, no momento em que a gente também está ansioso, a gente também está com medo, a gente também está inseguro. Quer dizer, como a gente lida com a criança? Como a gente pode ajudar a criança no momento em que a gente também está tão fragilizado? Vamos nos lembrar que a sociedade humana mais evoluiu do ponto de vista da arte, da cultura e também da sobriedade, da saúde mental, quando ela entrou em sofrimento. As guerras, né? As guerras foram terríveis, aí as pandemias passadas, as epidemias passadas, a ditadura. Então, essa pressão, a opressão do bichinho, a opressão social, a opressão que as pessoas neuroticamente normais enfrentam, trazem recursos incríveis que a gente chama de sublimação, que é aprender no meio do sofrimento a fazer arte. Se você lê as biografias dos grandes poetas, poetisas, escritores, músicos, você vai ver que são pessoas que passaram por sofrimentos muito grandes, muito fortes, e fizeram coisas lindas, músicas lindas, produções lindas, escritos lindos, né? Então, como que a gente mostra para os nossos filhos, os normais neuróticos, tá? A gente fala que nós estamos com medo, a gente se tem um instrumento musical em casa, vamos tocar, vamos inventar canções. Eu tenho pedido aos pais que inventem canções a respeito do corona, que façam as crianças desenharem o corona, o que elas acham do corona, batizem o corona, deem nome para o corona, e nomes diferentes. Vamos inventar um herói para combater o corona, que não seja a enfermeira, o médico, e vamos inventar um outro herói, vamos criar. E a gente contar para eles como a gente está se sentindo. Né? Que a sinceridade é um bom caminho, né? A franqueza. A verdade é o melhor caminho. E a saída mais saudável para eles é ouvir de nós que nós também estamos chateados de a gente não estar trabalhando e da gente não poder sair e ter que usar máscara para ir receber a encomenda na porta de casa.
E que nós estamos com medo, nós estamos sofrendo, a gente tem medo dessa coisinha que a gente não vê, mas lidar com a coisinha que a gente não vê, você vê o amor, ele sempre foi para o ser humano uma das coisas mais terríveis, é o vírus mais perigoso e insensato, né? Aquele casalzinho começa a vida se amando e depois se separa litigiosamente, brigando pro resto da vida, né? O amor é um vírus complicado. E se escreveu, se escreve, se canta sobre o amor até hoje. Então vamos também falar do vírus, vamos falar daquela funcionária de casa, aquela senhora empregada doméstica, né? Eu não gosto desse nome, que a criança se apegou e ela não está vindo, né? Então vamos ver um jeito de falar com ela, vamos falar da saudade dela, da saudade dos coleguinhas, da professora, da saudade da brincadeira no parque, da saudade, enfim, mas sempre que possível falar desse sofrimento que é coletivo e principalmente que também atinge esses dois adultos, se tiver o casal em casa, atinge o adulto que está em casa, que traz dor, traz medo, traz sofrimento, e sempre falar a verdade. Jamais minimizar isso. Me preocupa também pessoas que estão morrendo nesse período, aonde o velório não é feito, aonde as pessoas não veem nem o corpo, nem o rosto, nem puderam entrar numa UTI, gente que inclusive nem morreu de Covid, morreu de outra coisa, teve lá um outro evento fatal, e o velório é um espaço onde a gente inicia o processo de luto. O que é o luto? O luto é a maneira humana da gente elaborar a perda, né? Então, chorar, negar a perda, sentir dor, sentir raiva da morte, né? Raiva. E, de repente, muitas famílias aqui no país e fora também, no planeta, não estão podendo fazer o velório. Quando a gente não faz o luto, existe uma doença que é capaz de surgir no nosso psiquismo, que se chama melancolia, que é uma depressão branca, é uma depressão que se eterniza. E aí eu Freud tenho... tem aquele texto tão bonito, né? Luto e Luto e melancolia. melancolia, isso. E aí eu tenho medo, Ana, de quantas pessoas vão entrar no processo melancólico, que é um processo assim terrível, é um sofrimento letal, é um sofrimento muito profundo, por não terem visto, não poderem ter despedido, não poderem ter feito o velório, não poderem acompanhar o enterro do seu ente querido. Então, as consequências disso tudo são inimagináveis. Vai ser um outro mundo depois da pandemia, se ela passar, espero que passe. Vai ser um outro mundo, com muita gente doente, muita gente infeliz, menos aqueles que não lidam afetivamente com nada. Aqueles são os mesmos de ontem, são os mesmos hoje e vão ser os mesmos amanhã. Ivan, você acha então que a gente tem que aprender, num certo sentido, a ressignificar também o sentimento de perda, né? Porque, pelo que tudo indica, também esse evento, né, da pandemia que a gente está falando, é um evento muito transformador, né, para as nossas relações humanas, né, as nossas relações pessoais, nossas relações familiares, e que certamente vai deixar marcas no contexto da pós-pandemia, né? Vai. E provavelmente as gerações futuras vão falar muito disso, porque o estrago ele é muito grande, né? É na saúde mental, na saúde econômica, na saúde social, né? A gente está perdendo aí settings importantes, o barzinho, a pizzaria, o shopping, que é um lugar de passeio, às vezes nos grandes centros, né? Que não dá para sair na rua aí com um assaltante, mas todas essas perdas elas deveriam ser trabalhadas.
a gente deveria entender qual é o luto de cada coisa. Qual é o luto de não sair à rua? Não é sair para algum lugar, é sair à rua, ir até a esquina ou correr num caminho aí. Qual é o luto disso? Qual é o luto da perda do setting da escola, do trabalho? Qual é o luto de ver, de repente, uma família dentro de casa, se for normal, brigando porque caiu arroz no chão, entende? Que é uma coisa que só acontecia aos domingos e agora está acontecendo todo dia, né? O apego da criança ao pai ausente vai mudar, essa criança vai, dependendo de como for esse pai, essa criança vai ou se apegar mais ou começar a entender como funciona esse pai e se afastar dele. Então, assim, nós vamos ter muitas perdas, temos tido muitas perdas, vamos ainda ter muitas perdas. As perdas exigem o luto. O luto é poder chorar pela perda, poder reclamar da perda, falar nome feio, brigar, xingar, pensar em morrer. Mas o problema é... Ivan, e você acha que... Desculpe te interromper, mas assim, tem várias pessoas perguntando, eu acho que essa questão do luto é uma questão que toca aqui as pessoas estão fazendo muitas perguntas aqui, a gente não vai poder fazer todas, mas assim, vários perguntaram em relação ao luto, e você acha que a gente pode elaborar esse luto mesmo sem essa materialidade da perda, num certo sentido? Por exemplo, no caso das mortes, né, que são perdas da vida concreta, você não poder enterrar os seus mortos, não poder enterrar seus entes queridos, né, não poder participar disso. Como a gente pode substituir essa materialidade dessa experiência da perda, nesses casos tão extremos, quando é a perda da própria vida? Uma vez, num café filosófico, que era um trabalho que eu fazia aqui em Campinas, na CPFL e com a TV Cultura, uma vez uma pessoa me perguntou, eu estava falando sobre casamento, e uma pessoa me perguntou qual é a função do casamento, né? Por que alguém quer se casar, né? Por que não fica cada um na sua casa namorando? E eu disse que a nossa afetividade, ela é feita de algumas perdas. Às vezes, a grande mulher amada do início do namoro começa a se transformar em outra coisa e a gente perdeu aquela mocinha sóbria, aquela mocinha que dizia sim para tudo e ganhamos aí uma companheira que é meio ácida, meio... Então, assim, o que é a nossa reunião familiar? Para que a gente se reúne? Por que a gente se reúne com amigos? Por que às vezes a gente liga para um amigo para ir tomar uma cerveja? Porque a grande essência do luto é a angústia. O que é angústia? Angústia é aquela falta que não pode ser preenchida, né? Quando a gente perde alguém, a gente não coloca alguém nesse lugar do morto. A gente pode colocar outra pessoa na nossa vida, mas aquele lugar vai ficar vazio sempre. Até eu vou sugerir depois um filme para a gente assistir, tá bom? Então, qual é a razão da gente se ligar? O homem é um animal social? Não. O homem precisa do outro para ele poder falar das angústias. Às vezes, num pátio de escola, alguns meninos e meninas se reúnem lá, brincando, fazendo um bullyingzinho, e de repente alguém fala de uma angústia. Fala da menina que gosta e que não gosta dele, fala de casa, fala da escola, dessas matérias horríveis aí que eles têm que estudar e vai ter prova. Estas angústias, elas têm que ser ditas. Como para mim, para nós psicanalistas, quando as pessoas entram no setting, na nossa sala, elas vêm falar de angústias, né? E trabalhar essas angústias. Então, como que a gente trabalha o luto? Falando e chorando, falando. Só que essa fala tem que ter alguém que ouça. Então, vamos pensar, qual é a coisa mais importante do casamento? É que o casal perceba que eles são receptores um do outro, das angústias de um e de outro.
Então, aquele marido chega em casa bravo por alguma coisa do trabalho. Se eu tivesse perto deles, eu ia pedir para a esposa, olha, tira esse avental, senta perto dele de boca fechada e escuta a angústia dele. Para ele falar da angústia, ele vai te xingar, ele vai falar mal da casa, mal dos filhos, ele vai dizer que está tudo errado, que ele não devia ter casado, e daqui a pouco ele vai contar que ele está sofrendo porque ele escutou que vai haver demissão no trabalho. Aquele filho que chega em casa, né, de 15 anos, 16 anos, 31 anos, que batendo porta, e ele está agressivo porque ele está angustiado. Né? E aí, se houver alguém lá para poder recepcioná-lo, tem que ficar quieto, chegar perto, ouvir lamentos, agressões, o que você está fazendo aqui perto de mim, sua mãe chata e tal, e daqui a pouco ele vai contar que ele descobriu as angústias. Elas vêm das nossas perdas, pequenas perdas. Imagine aquela criancinha que não acha aquela pecinha de Lego que está faltando para ele unir lá o brinquedinho dele e ficar pronto. Ele vai ficar bravo, ele vai ficar agressivo, vai chutar os brinquedos. E alguém precisa chegar perto, quieto, e ouvi-lo. E daqui a pouco ele vai contar da pecinha de Lego e daqui a pouco ele fica bem. Então, a gente lida com o luto falando, colocando nossa angústia para fora. Então, imagine esses mortos que não vão ser velados, esses mortos que a gente não vai ver o rosto no caixão, que é importante isso para a gente gente tem que ficar falando disso com alguém. E, às vezes, com alguém que também perdeu. Então, quem está mais forte vai ter que suportar a angústia de todo mundo. E é nessa fala contínua da perda que a gente vai trabalhando nossa dor, nossa raiva, nosso medo de perder de novo, e a gente vai trabalhando isso. O problema é, a gente não tem uma cultura que se acostumou a ouvir angústias, né? A gente às vezes não suporta a angústia do outro, né? O marido começa a falar da Covid e ela você vai falar nisso de novo, né? Então, assim, a gente não tem uma dinâmica, uma história de imaginar que estas queixas repetidas, aquela criança que jogou o brinquedo no chão, aquele adolescente que perdeu no jogo e jogou o joystick no chão, quebrou, que isso é perda. São reações normais à perda. Eu sempre digo para as pessoas para quem eu falo, meus alunos, os pais, que a pior criança que existe, o pior adolescente que existe é o silencioso. É o bonzinho, é aquele que a mãe falou, não, você não vai agora jogar, e ele fala, tá bom, mamãe. Ele não lida com perda. Então você imagina que mais tarde ele vai ter uma pulsão de morte tão grande que vai pensar em suicídio, se é que não vai fazer. Então, crianças boazinhas, adolescentes bonzinhos, são esses que começam a guardar essa angústia, que vai se transformar necessariamente numa pulsão de morte no futuro. Então, assim, esta coisa barulhenta que é a família, ela é necessária, esse barulho, essa queixa, esse grito é necessário porque isso faz com que a gente tenha acesso ao sentimento que nós estamos tendo por causa de alguma perda. Desculpe. Não, é interessante que você falou, como a gente tem dificuldade, né, nossa cultura tem dificuldade de lidar com a dor, de falar sobre o sofrimento, né? E acho que essa pandemia também está colocando isso em xeque. A gente vive sobre o imperativo da felicidade, a gente tem que estar o tempo todo alegre, feliz, ou pelo menos demonstrar isso. E demonstrar tristeza é sempre demonstrar fragilidade, uma coisa que as pessoas não gostam de expor, né? E eu acho que a pandemia também está colocando isso aí em xeque, né? Eu espero que muita gente perceba
que o medo do outro precisa ser ouvido, né? Como eu falei, vamos dizer para as crianças, vamos responder para as crianças tudo que elas perguntarem, né? Então, o vovô e a vovó não podem vir aqui. Então, vamos contar por quê, vamos falar um pouco, vamos falar que quando a gente envelhece, a gente fica mais frágil. Vamos dizer a verdade, sempre a verdade, e não ter medo de dizer. Porque a criança ela vai elaborar isso, vai organizar isso e vai suportar isso. E o que é a vida humana para as pessoas saudáveis? É a capacidade de suportar mudanças, perdas. A gente já nasce com a finitude inscrita na nossa vida, né? Nós vamos morrer, né? A gente já nasce com... eu me lembro de um texto de um grande querido amigo, um livro dele, onde ele conta de uma criança que está com uma leucemia já terminal, com 7 anos de idade, e o pai está junto com ela, a mãe não aguentou ficar perto, e essa criança pergunta para o pai assim, pai, você sabia que a gente morre? Todo mundo morre? Você sabia? Sabia, filho. E por que você me trouxe para isso, né? Você me trouxe para eu ter que suportar isso e saber que um dia isso vai acontecer, e comigo vai acontecer antes, né? Então, assim, suportar a vida, suportar as transformações, suportar o dia do aniversário, né? Que é um dia de luto, não sei se você sabe isso, né? Um dia de luto, é um tempo a menos que eu vou viver. E então, assim, aprender que a vida tem começo, meio e fim, aprender que a gente é impotente para deter isso, aprender que não existe hora marcada para a morte, aprender que a gente é impotente, né, frente a isso. E eu espero que muitas famílias aí, neuróticas normais, consigam perceber as angústias de todo mundo, né? Gostaria também, Ana Paula, que a escola percebesse que elas estão gerando angústia nas crianças e nos adolescentes com essas aulas online. É para não ter? Não, pode ter, mas 1 hora e meia, assim, só para não perder o contexto, mas é muito complicado. Teve uma pessoa aqui que comentou, inclusive, que o filho tem ficado muito estressado, os filhos têm ficado muito estressados com as aulas online, que os filhos têm chorado. Alguém já comentou aqui, não sei mais o nome da pessoa especificamente, mas ela comentou exatamente como é difícil para os pais lidarem com isso também, porque é mais uma pressão, né? E difícil da criança lidar, né? Então, e aí, se a gente pensar um pouquinho mais profundamente, essa coisa online talvez seja interessante no primeiro dia, no segundo dia, no quinto dia, no sexto dia não mais. Porque por que aquilo está acontecendo? Porque nós estamos tendo uma perda. Então, a aula online começa a ser o símbolo daquilo que está sendo perdido. Não há ganho. Nenhuma criança normal vai ficar feliz com essas aulas, elas vão reagir, elas não querem, algumas não querem ver, aí a mãe vai lá tentar cumprir o que foi pedido, aí eles entram em crise, mais perdas, né? Perdas afetivas aí complicadas, aí a mãe fica se cobrando, culpa porque não conseguiu terminar lá a lição do filho. Então, as escolas deveriam também pensar que elas podem sim oferecer coisas para as crianças, para os adolescentes, mas não da maneira como estão fazendo, porque é uma invasão. A escola invade algo sagrado, que é o setting da casa. Assim como a casa não pode invadir a escola, que é o setting sagrado da criança. Então, assim, a gente está fazendo muita coisa errada, talvez até pelo desespero aí de tentar corrigir as falhas que a Covid está trazendo para nós, mas nenhuma criança saudável pode gostar disso. Ivan, a gente já está, infelizmente, caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria pegar o gancho do que você acabou de falar aí da invasão dos settings, para falar de uma outra que acho que tem angustiado muitas pessoas também, que é a própria experiência do home office, né?
o trabalho tem se misturado, na realidade, com o tempo de lazer. A gente não sabe mais onde começa, que horas começa o trabalho, que horas... É comum as pessoas se perderem na temporalidade. Hoje é feriado, hoje é sábado, hoje não é. E aí, aquilo que é o trabalho, que em geral, por mais prazeroso que ele seja, é associado a uma ideia de dever, né, de obrigação, enquanto o lazer é associado à ideia do descanso, do relaxamento, do ócio. Essas coisas se misturam. E como a gente pode evitar o risco da gente perder o sentimento de ambos, né? Tanto do lazer como do dever? Segunda-feira eu escutei de um cliente que está em casa fazendo home office e ele me disse assim: nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora. Porque da mesma maneira que a escola está invadindo a casa, também o trabalho começa a invadir. Está todo mundo em casa, eles começam a fazer mais exigências, mais coisas. E aí existe, então, o medo de perder o emprego, existe o medo de falhar, o medo de não dar conta, e essa coisa da temporalidade, porque ela se mistura também com a rotina da casa. As crianças estão lá, nenhuma criança foi para a escola e eu vou buscar depois do trabalho. Então, esta coisa da perda do sentimento temporal é muito fácil de acontecer. Então, dia 21 de abril foi feriado e tinha muita gente trabalhando em home office, porque aí, como o coordenador também está em home office e mandou não sei o que para terminar, e ele tem que terminar. Então, assim, é uma sobrecarga e mais que a sobrecarga, mais que a perda dessa noção temporal, Ana, a minha preocupação é fazer isso em casa. Fazer isso em casa. Então, você imagina que não é o setting do trabalho. Às vezes a preocupação lá em estar organizando alguma coisa que precisa, tem um grito de uma criança chorando lá, ou tem a esposa reclamando de alguma coisa, ou tem a necessidade de ir até um supermercado. Então, assim, há uma invasão do nosso psiquismo de uma porção de eventos que eles não fazem parte daquilo. Então, a gente está trabalhando mais que o normal em casa, porque aí a empresa se aproveita disso, né? Está em casa mesmo, então não tem hora para lanche, não tem hora para almoçar, não tem hora para isso, para aquilo. É difícil estabelecer uma rotina. A gente deveria estabelecer uma rotina agora na pandemia, hora de almoço, sábado, hoje é sábado, não vamos sair, mas não vamos trabalhar. E é muito difícil isso, porque como o setting, a ambiência foi perdida, a gente não tem mais aquele sentimento de pertinência, então fica tudo muito complicado. Então, realmente, está se trabalhando sem a noção de tempo. Muita gente está de pijama na mesa trabalhando, né? Está se trabalhando sem a noção de tempo, sem a noção de sentimento de pertinência, né? Eu pertenço ao trabalho e agora o trabalho está aqui em casa e eu não sei nem como pertencer à casa. Filho, o papai está trabalhando, depois eu falo com você. Então você imagina que é uma situação de uma ansiedade muito grande. Ivan, tem várias pessoas comentando aqui que essa live deveria demorar muito mais tempo. Eu concordo plenamente. Mas, infelizmente, a gente tem essa restrição do próprio aplicativo, que é o Instagram. Então, daqui a 4 minutos, ele vai nos expulsar daqui. Então, a gente tem 2 minutinhos para concluir. Eu queria pedir só se você indicaria... né, para a gente continuar, para aprofundar quem está nos assistindo sobre os nossos bate-papos, algum livro, alguma palestra? Olha, eu não sei se fica visível aí, este livro, ele é muito importante para ser lido agora. Parece que ele foi escrito para hoje. Tá? Qual ele título? se chama Rápido e Devagar. 2 formas de pensar, de Daniel Kahneman. Tá? Que foi um prêmio Nobel. Esse livro é muito importante. Ele trata de economia, de psicologia, de sociedade, de família. Ele trata de tudo isso que nós estamos falando. E
se os pais puderem ter acesso a esse livro é um livro de Francesco Tonucci, são charges, chama-se 40 anos com olhos de criança. São charges que são muito importantes que todo mundo veja. E eu gostaria de pedir aos pais que a hora que eles estiverem tranquilos, em ordem, que eles assistam novamente com os filhos O Rei Leão. O Rei Leão é uma obra maravilhosa, produzida já há muito tempo atrás, que trata de perda, de poder, de luto, de afeto, e assistir, mesmo que as crianças já tenham assistido, assistir de novo, e os adolescentes também, se puderem aí suportar um pouquinho isso, que é uma maneira da gente poder lidar com isso tudo. E para os adultos, adolescentes também, existe um filme italiano que foi feito em 2001, veio para o Brasil em 2002, direção de Nanni Moretti, que também faz um papel no filme, chama-se O Quarto do Filho. É um filme, uma história de um psicanalista que perde um filho. E aí o filme todo é organizado em cima do luto, dos processos de luto, da dor, da raiva, do medo. E é surpreendente o final do filme. Então, aonde o luto é dado por uma terceira pessoa, que é o que eu gostaria que acontecesse hoje nas casas, que as pessoas se ouvissem que reclamar da mesma coisa é angústia, não é chatice. Reclamar toda hora da mesma coisa é porque aquilo está angustiando, alguém tem que parar e ouvir, por mais terrível que seja, ou por mais angustiado que esteja. Que maravilha isso. Muito obrigada, Ivan. Obrigadíssimo. Foi um excelente bate-papo com você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Ana. Espero que todos... Muitíssimo a você. Obrigado, foi ótimo. Espero que tenha sido bom para todo mundo. É isso. Até logo, querido. Até logo. Muito obrigada. Obrigado Até logo a todos. Só as pessoas já tinham perguntado aqui, mas só para reforçar, essa entrevista vai ficar no nosso canal, no canal do Memória da Eletricidade, no YouTube, para quem quiser assistir depois. Tá bom? Tá bom. Que bom. Até logo, então. Até logo. Felicidades para todo mundo. Vou encerrar aqui nossa entrevista. Até logo. Até logo.